Boas, bem-vindos de volta a esta sequência de tutoriais. Este é o segundo tutorial de Introdução à Programação em C Sharp. Segue o tutorial anterior, onde nós fizemos um pequeno programa chamado app1. É uma console application, tem um cheio de código chamado program, e nós ficámos nesta instrução de código que é console.writeline olá mundo. Nós já sabemos como depurar código. Ou seja, se eu puser aqui um breakpoint e fizer F5, esta instrução que está aqui vai ser executada. A fazer F5 é carregar aqui no start, é equivalente. É um shortcut. Ok, porquê console.writeline? Estas parênteses e depois o texto olá mundo com as aspas de cada lado. Bem, isto aqui corresponde à sintaxe da linguagem C Sharp e é assim mesmo que funciona. Ou seja, nós temos aqui uma coisa que se chama console, ela está cá, temos que utilizá-la para imprimir coisas para o ecrã e ela tem uma função, um método que se chama writeline, já vem por defeito, que recebe como parâmetro de entrada, o método recebe uma string, chama-se string, é isto, é um texto, estar entre aspas, recebe como parâmetro de entrada, por isso é que está entre estas parênteses, uma string para imprimir no ecrã. E no final da instrução pomos um ponto e vírgula para dizer que a instrução terminou. Isto aqui parece tudo um bocado complicado e um bocado estranho à primeira, mas com o tempo vamos lá. Ok, então se nós executarmos esta instrução, eu carreguei no F5, vou fazer isso de novo. Se nós executarmos esta instrução, reparem, ele já passou por aqui, parou neste breakpoint aqui, e agora se eu for ao meu ecrã, à minha console, eu vejo olá mundo escrito. Fiz o meu primeiro programa que apresenta um texto muito comum de apresentar no início do desenvolvimento de uma aplicação, é fazer o teste, a ver se a aplicação funciona, em que ela vira-se para o mundo e diz olá. Cá está. Isto é a nossa primeira aplicação a funcionar com conteúdo, ou seja, com instruções lá dentro. Se eu continuar a executar a aplicação, ela termina. Vamos experimentar o seguinte, vamos pôr um breakpoint aqui antes da instrução, ou seja, ele vai parar antes de executar esta instrução e vamos executar novamente a nossa aplicação. Cá está, ele parou aqui, ainda não executou a nossa instrução, ou seja, a nossa consola ainda não tem nada impresso, e se eu agora disser para continuar, ele vai para o breakpoint seguinte e entretanto já executou isto. Ou seja, cá está, aparece olá mundo. Cá está. Se eu agora continuar a execução, ele termina a execução do programa. Muito bem. A console.writeline, a console tem outra instrução que se chama console.readline. Basicamente, o que isto faz é pedir ao utilizador um input, uma string de input. Isto serve, por exemplo, para o programa não terminar logo e ficar à espera do input do utilizador. Aqui reparem que, novamente, chamamos a console e depois vamos invocar um método da console, por isso tem aqui um ponto em separação. Isto tem a ver com a sintaxe da linguagem C Sharp, nós vamos conhecendo lentamente à medida que vamos avançando nestes tutoriais. E depois tem um método que se chama readline, que, como parâmetro, não recebe nada. E no final temos um ponto e vírgula para terminar a instrução. Ok, se eu agora executar o nosso programa, o que é que acontece? Ele apresenta olá mundo e fica à espera de um conteúdo de introdução do programa. Pode ser qualquer conteúdo, não interessa. Se eu puser um breakpoint aqui a seguir e carregar aqui no Enter, ele, pumba, vai para a instrução seguinte e para no meu breakpoint. E se eu continuar a execução, ele termina. Se eu, por exemplo, puser console.readline outra vez, vamos ver o que é que acontece. Faço F5 para executar o programa. Aqui eu utilizei o atalho. Vamos utilizar o Start para não nos confundirmos. Ok, tenho aqui o meu olá mundo. Ele está nesta instrução à espera que eu lhe passe um parâmetro e ainda não executou esta aqui. Ou seja, se eu puser aqui um breakpoint e eu agora meto aqui um conteúdo qualquer, ele passa para a instrução seguinte, ainda não executou, está à espera de
está parado neste breakpoint. E eu agora posso executar o programa. Oi? Visual Studio bloqueou. Vou esperar só um bocadinho para ele voltar a executar. Ok, cá está. Oi? Eu acho que ele está à espera do input. Exato. Vamos pôr o segundo input. Cá está. Ele recebeu este novo conteúdo e passou para a instrução seguinte e parou neste breakpoint. Se eu fizer continue, ele termina a execução do programa. Ok. Agora, vamos tirar para já isto aqui e vamos introduzir uma coisa que ainda não falámos, que são variáveis. A variável. O que é que são variáveis? Variáveis são pontos dentro da nossa aplicação onde podemos guardar informação. Digamos que são como pequenas gavetas. Podemos ver a coisa assim. A variável, das variáveis mais simples que temos, é a variável que guarda números inteiros. E ela, para declararmos uma variável, temos que dizer int, escrever int, e depois dizer o nome da variável. Vamos dizer que é um number, e vamos dizer que é igual a 0. O que é que eu estou aqui a fazer? Isto tem a ver com a sintaxe da linguagem C#, e eu estou a declarar um inteiro chamado number, e estou a dizer que esse inteiro chamado number vai ser inicializado com o valor 0. Ou seja, vou dizer que number, quando é inicializado, quando a variável começa a existir, ela vai começar com o valor 0. E agora, há uma coisa que eu posso fazer, eu posso, em vez de fazer print desta string, eu posso fazer print do number. Só para vermos os resultados no ecrã, eu vou pôr um readline, para ficar aqui parado. Não vou utilizar breakpoints para já, e vamos fazer F5. Ok, cá está. Temos o nosso number 0 aqui impresso. Reparem que não apareceu string, não apareceu number escrito no ecrã, apareceu sim o valor de number. Number tem o valor 0 quando é impresso aqui. Vamos ver isto com mais atenção. Vou terminar aqui a execução do programa e vou dizer que, vamos lá ver, vou chegar aqui e vou fazer uma coisa ligeiramente diferente. Vou dizer que number aqui vai ser igual a 1. E vou buscar esta instrução aqui, fazer copy, e aqui vou fazer paste, e aqui vou imprimir novamente a mesma instrução que eu imprimi aqui, só que aqui o number passou a ser 1, e vamos ver o que é que acontece. Vou pôr um breakpoint aqui, só para vermos o que é que acontece à execução, e vou arrancar o nosso programa. Ele já mostrou o 0, ainda não executou este writeLine, que recebe um number como parâmetro. O number, entretanto, já está a 1, tanto que se eu puser o rato em cima da variável, o Visual Studio é inteligente o suficiente para me indicar que number tem o valor 1. Se eu puser aqui em cima, ele também me diz que number tem o valor 1. Ou seja, isto foi uma instrução que passou antes e ele, entretanto, já associou o number a 1. E agora eu estou prestes a imprimir no ecrã o valor de number novamente. Por isso eu vou pôr... Aliás, nem preciso pôr aqui um breakpoint, vou só fazer F5. E ele para no readline seguinte, imprimiu 1 e está à espera de input do utilizador. Pode ser qualquer coisa, neste caso é um enter. Bem, vamos a chegar aos 10 minutos, por isso eu vou dar este segundo tutorial como terminado. Espero que tenham gostado e que continuem a seguir os tutoriais. Obrigado e até já.